Paula Saldanha. A nossa aventura aqui no Pantanal começa aqui, na região de Miranda. Esse balão tem 23 metros de largura, 27 de altura e nós vamos voar a mais ou menos uma altitude de 50 metros do solo. Daqui de cima, a sensação é de plena liberdade. Uma liberdade que só o voo de balão, sereno e sem pressa, dá. A gente voa ao sabor do vento, atravessando campos verdes, matas, lagoas e rios. Nós vamos começar agora a atravessar os 230 mil quilômetros quadrados de planície pantaneira. Nós começamos aqui, no Pantanal de Aquidauana, e vamos até a região do Abobral, de balão. Uma coisa que pouca gente sabe, o balão movido a ar quente, como este que nós estamos voando, foi inventado por um brasileiro, o padre Bartolomeu de Gusmão, há 270 anos. O silêncio do voo aqui em cima só é interrompido quando o piloto aciona o maçarico para fazer o balão subir ainda mais. Vejam só os animais lá embaixo. Bandos de porcos do mato e capivaras nos campos e lagoas. As árvores são transformadas numa verdadeira colônia de aves. Ali, elas fazem os ninhos e passam boa parte do tempo. Os ninhos dos tuiuius, das garças e os gaviões, que aproveitam e fazem um verdadeiro banquete com os ovos e filhotes que estão nos ninhos. 5 turistas estrangeiros, 2 alemães e 3 franceses, estão também nessa viagem de balão. Eles estão fazendo um safari fotográfico, isto é, vendo e documentando tudo sem destruir nada no Pantanal. Uma imagem rara na nossa câmera e na máquina fotográfica dos turistas. A fuga de vários cervos pantaneiros. É uma sensação maravilhosa, diz esse piloto. Ver os cervos, jacarés, todos os animais imagináveis. E a paisagem é de uma beleza extraordinária. É magnífico, diz a turista. Voar próximo às árvores, ver os jacarés que aparecem na água. É como se a gente estivesse descobrindo o mundo no primeiro dia da criação. Mas esta paisagem, tão admirada por brasileiros e estrangeiros, está mudando em muitas partes. Olha aí, são as grandes queimadas dos campos que assustam os animais e vão contribuindo para a destruição do Pantanal. Os balões não têm lugar certo para pousar. Quando a gente começa a descida aqui nessa fazenda, os pantaneiros lá embaixo fazem uma verdadeira festa, espantados, esperando nossa aterrissagem. O pessoal acordaram assim de manhã, acho que todo mundo assustado. Criança saiu correndo pra dentro de casa. O senhor voaria num balão desses? Eu voaria e vou. Tem coragem? Tenho coragem. A gente monta um cavalo brabo, por que a gente mandar no avião, né? Num balão que seja. Em terra, esse casal de alemães fala da emoção do safari fotográfico em balões. Nós flutuamos acima do solo, acima dos animais, como uma nuvem. E vimos a região como se fosse de outro mundo. É como flutuar sobre uma paisagem de sonhos, diz a mulher. Voando sobre animais selvagens ou mesmo na altura deles. É simplesmente uma sensação maravilhosa. E esse filhote de veado aqui? Eu estou tentando mimar esse filhote sem mãe e acostumá-lo a viver aqui nessa fazenda junto às pessoas.
Vamos continuar a travessia, agora de barco. Subir os rios Miranda e Vermelho, saindo do Passo da Lontra. Aqui nessa região existem muitos animais e o perigo é constante. Uma cobra sucuri. E os jacarés, muitos jacarés por todos os cantos. Para este homem, seu Benedito, conhecido aqui como Paizinho, os jacarés até parecem amigos e bem familiares. É que seu Benedito tem uma profissão muito especial, diferente mesmo. Alimentador de jacarés. Ei! 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 Todo dia, ele vem aqui nesta lagoa, perto do rio Aquidauana, dar comida aos bichos. Eu era açougueiro, né? O que sobrava lá, jogava pra eles, né? Jogava pra eles lá, miúdo. E aí foi acostumando. O que mansa o jacaré é a comida. Manter os jacarés vivos é muito importante, principalmente porque eles se alimentam de peixe e ajudam a controlar a proliferação das piranhas no Pantanal. Mas apesar de toda a vigilância, os caçadores de jacarés não param e algumas espécies já estão em extinção. A estimativa é de que 50 mil jacarés são mortos a cada mês em todo o Pantanal. E os coureiros não só matam os jacarés, como ameaçam os policiais. Que os caras estão ali. Está de cama, homem! Tá ali, para! Tá tranquilo, correram. O que acontece é que quando a gente prende esses elementos, encaminhamos eles à Polícia Federal, eles são autuados em flagrante e, após pagar uma fiança, são soltos. O que acontece depois, a justiça não sabe, que esses elementos descobrem a residência, tanto dos nossos policiais como nossa, dos oficiais da Polícia Florestal, e ficam nos ameaçando a afetar a parte que mais nos machuca, que é a nossa família, nossos filhos e nossas esposas. Então, é necessário que a legislação seja um pouco mais rígida nessa parte e confiamos na nossa Constituinte, que olhe com carinho para esse santuário nosso e transforme o que atualmente é uma contravenção em um crime e que os elementos possam responder presos, sem sair da cadeia e sem nos ameaçar e as nossas famílias. Outro problema que está afetando o Pantanal e que já foi detectado pelos satélites, como nesta foto. O rio Taquari está morrendo. E os cientistas consideram isso muito grave, porque é no rio Taquari que a maior parte dos peixes do Pantanal sobe para desovar, para procriar, num fenômeno conhecido como piracema. Em muitos trechos do rio, a navegação fica difícil, os imensos bancos de areia fazem a gente encalhar, olha. O Taquari já não é mais o mesmo. Mas, na verdade, o grande estrago do aterramento do rio Taquari só é visto mesmo de cima. Secretário, qual a ação imediata do governo em relação a esse problema? Isso tudo é fruto de fato de desmatarem até a beira d'água. É o fato dos barrancos do rio, por não terem mais firmeza, desmoronarem e irem entulhando o próprio rio. Evidentemente que a ação do governo tem que ser no sentido de, junto com os proprietários que causaram isso, recompor as margens e reconstituir o sistema normal, natural, como era antes. Essas imagens foram feitas 8 anos atrás, na Cachoeira das Palmeiras, em Coxim, e mostram o espetáculo da subida dos peixes pelo rio Taquari para a desova, especialmente dourados. É um fenômeno conhecido como piracema, que hoje não existe mais. Só os peixes pequenos estão conseguindo subir o Taquari, que praticamente está todo aterrado. Só mesmo rodando toda essa planície, para a gente ter uma ideia do que é realmente o Pantanal. Não só em termos da beleza, como também da importância disso daqui como santuário da vida animal. Nós, por exemplo, estamos sobrevoando agora uma das regiões mais ricas de toda a planície, que é o Pantanal da Nhecolândia, próximo ao Rio Negro. Esse nome exótico, Nhecolândia, é uma homenagem a um dos desbravadores do lugar, um fazendeiro que tinha o apelido de Nheco. Essa aqui é uma das poucas regiões do Pantanal que permanecem praticamente virgens. Pelo menos, por enquanto, porque a ameaça do mercúrio dos garimpos está por perto.
Apenas vejam que beleza incrível. Os canais, chamados corichos, e as lagoas, de 1000 cores diferentes. Este mapa mostra todo o percurso da nossa viagem. A primeira etapa foi feita em voos seguidos de balão, cortando o sul do Pantanal até a região do Abobral e Passo da Lontra. Depois subimos vários rios de barco até chegar a Corumbá. A partir de Corumbá, a travessia foi feita de avião em direção a Coxim. Daqui, a travessia prosseguiu de helicóptero pela Inhacolândia até Porto Jofre. E finalmente, em Porto Jofre, seguimos de carro pela Transpantaneira até Poconé. Um percurso total de quase 1.500 quilômetros em 20 dias de viagem, por uma região que é maior que a Alemanha Ocidental. Depois de mais de 148 quilômetros de Transpantaneira, a gente chega finalmente aqui na região do Pantanal de Poconé. E é exatamente aqui em Poconé que começa uma ameaça grave à região pantaneira, que é o garimpo. Agora, a destruição é bem maior, assustadora mesmo. Os garimpos estão sendo abertos dentro do próprio Pantanal. Essa aqui é a região de Poconé. Tudo isso que está aqui é só garimpo. Vocês estão vendo o quadro desolador que fica após a passagem dos garimpeiros. Além dos danos físicos, existem aqueles que nós não podemos enxergar, mas que todos os dias têm provocado vítimas, que são aquelas que são contaminadas pelo mercúrio. Para que o homem não continue acabando com as belezas e a vida do Pantanal, os 2 governadores da região se uniram numa ação conjunta. Antes, cada um dos 2 estados fazia sua parte. Agora não. Eles entenderam que só um trabalho conjunto e intensivo pode evitar que a destruição do Pantanal aumente a cada dia. A legislação não é uma legislação atual e nem estadual. Nós temos que primeiro conseguir uma nova legislação dentro da Constituição que possibilite aos estados legislarem por si. O Pantanal está morrendo, está secando, diminuindo o volume d'águas, o garimpo jogando mercúrio. É o maior santuário ecológico do mundo. Isso é um patrimônio que não é apenas dos mato-grossenses e dos brasileiros, é um patrimônio da humanidade. E como tal, nós devemos lutar para que ele sobreviva.